E a Páscoa nada mais é do que a celebração, é um festival onde você celebra a liberdade. E eu queria aproveitar esse período ainda que nós estamos para lembrar do como nós precisamos, nessa hora, entender ser livre do Egito. Todos nós temos algum Egito que está nos prendendo nesse exato momento. Egito, essa palavra Egito, ela tem essa premissa, é algo que nos controla, nos restringe, impede os nossos movimentos. Você não consegue avançar. Por exemplo, se você é daquela pessoa assim, que quer ter uma vida mais saudável, só que você não consegue vencer, você quer emagrecer, quer ter uma vida mais saudável, tem um vício, tem situações na tua vida, você quer sair de dívidas, avançar, você quer, o que seja que você for que está restringindo você, isso é uma forma de Egito, que nos restringe, e que na lógica de Deus, essa história toda do Egito e da saída do Egito, eles têm vários ensinamentos que são úteis para nós. Amém? Eu creio que Deus quer nos dar a verdadeira liberdade, nos sermos livres. Amém? Esse é o desejo de Deus, sermos livres do pecado, livres de vício, livre. Amém? Livres para servir o Deus vivo. Então você pega essa situação, e uma das coisas interessantes é que a Bíblia usou 12 capítulos, se você olha 12 capítulos, para descrever em detalhes o processo de libertação de um povo. E uma das coisas que eu acho que é importante para nós aprendermos, às vezes nós queremos ser livres de uma coisa, ele não vai acontecer da noite para o dia. É uma briga, vai e volta, tem inimigos, tem pressão, amém? Você às vezes tem um problema que você está lidando, e você às vezes tem que entender um pouco melhor. Esse é um processo grande de anos, imagina 400 anos de servidão. Onde o povo de Israel estava inserido, é um povo escravo, estava inserido num contexto, e para romper com esse contexto, Deus precisava, e a gente não entende por quê. Por que 10 pragas? Amém? Por que Deus não pega logo e diz assim, congela todo mundo? E aí o povo de Israel sai assim, né? Aí Deus... Não. 12 capítulos, no detalhe, pragas, obediência. Conversa com o faraó, os magos entram em cena. Lembra quando eles... Imagina... Você já tentou ser livre de um assunto ou conquistar uma vitória sobre uma área, e aí você deu o primeiro bote pela fé, e aí o faraó fez assim, querem ser livre? Então é o seguinte, dá mais trabalho, não dá tijolo, eles vão fazer tudo. Aí você olha e diz assim, eu estou tentando servir a Deus, ser liberto, e a coisa piorou. E aí eles vão reclamar para Moisés, lembra? Moisés, nós estávamos tranquilos aqui, agora a coisa piorou. E meus irmãos, essa é um ensinamento que nós precisamos entender. Não é que você está errado no processo, é que o processo é demorado, tem muitas amarras e camadas, e você tem que entender, Deus vai te dar tudo o que você precisa para sair das garras do Egito e servir o Deus vivo. Amém. Qualquer área da tua vida, você tem graça de Deus disponível para você ser liberto dessa situação e conquistar algo que Deus quer. Só que vai requerer o teu trabalho. Se a tua liberdade para aquela área é importante para você, põe o teu coração naquilo. Nós vamos em fé lidar com tudo que precisa lidar até eu me ver livre dessa situação. Amém? Aí tenta ver toda a lógica, uma praga aqui, aí vai e volta. Amém? E vamos nos colocar na figura do povo de Israel. Amém? Aquele monte de coisas. Ele fala assim, e sabe, olha a pressão. Aí o gado, saraivadas de pedra e gafanhoto, praga. Amém? É como se você estivesse no meio de um fogo cruzado. Puf, 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 e você ali, né? Imagina o tamanho da operação de libertação que estava acontecendo. Tremenda obra de libertação. Aí eles saem
né? Lembra o faraó? E olha o que o faraó fazia. Eu vou liberar, só vocês vão lá e adoram a Deus do deserto, depois volta. Aí o Moisés diz, não, vai nós e todo mundo. Não, então não vai ninguém. Aí, parece que você anda para trás. Não sei quantos vocês já tiveram. Parece que está indo, aí anda para trás. Aí você vai de novo. Deus, qual é a estratégia? Eu falei, não, vai todo mundo. Aí parece que vem uma intervenção de Deus no processo. Aí você vai de novo. Aí eu falei, então tá, vai vocês, leva o gado, mas as crianças ficam. Não, as crianças vão, então ninguém vai e fecha tudo de novo. E vai e volta. Agora vocês vão. E aí, no momento que eles conseguem sair do local, amém? Ufa, eles estão assim, né? Some daqui, vai ter mais alguma coisa, você não acredita que você está realmente saindo. Aí o que eles param? Eles param na frente do mar. Você está na frente do mar, você gastou quanto tempo lidando com um problema para chegar nesse ponto? Aí qual é a reação normal? Deus, eu ouvi direito. Era para mim sair mesmo, porque Deus não faz sentido. Eu estou saindo daqui e vou morrer no local. Isso somos nós. Questionamos, será que Deus nos mandou fazer? Será que tem graça de Deus? Será que era para mim fazer isso mesmo? Sim, o que nós às vezes não entendemos é a dimensão de algo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós queremos as coisas imediatas. Nós não entendemos que é algo precioso e grande em andamento, que não é uma pequena coisa. Meu irmão, ser livre não é uma coisa pequena. Ser livre e liberto no mundo atual não é uma coisa pequena. Essa obra gloriosa do que aconteceu na Páscoa, ela aponta para o que Cristo fez. Não foi uma coisa pequena o que Cristo fez. Amém? Olha a vida que ele teve que lidar, a pressão que ele teve que passar, a tentação no deserto, o suor de sangue, a intercessão, vigia. Senhor, passa esse cálice de mim. Não foi uma coisa pequena. Passa esse cálice. É pesado para mim isso. Aí ele vai até a cruz, espinhos na cabeça, chicotes, lança, pregos, sangue. Amém? Nós jamais podemos esquecer do que aconteceu no Calvário. E sabe para que ele fez tudo isso? Para que você fosse livre. Então, liberdade não é uma coisa pouca. Não é uma coisa que você diz assim, eu quero ser livre. Não, ela é um dos presentes mais gloriosos, preciosos que nós podemos ter, sermos pessoas livres. Você não tem jugo de opressão, você não tem jugo, amém? Nada, livre de jugos, viver uma vida livre. Vocês todos estão sobrecarregados e cansados, vem a mim, eu vou aliviar vocês. Esse processo de alívio amém? Não é em um minuto. Você tem que cooperar com Deus e aí vocês vão entrar no descanso. Aí Jesus desceu até o inferno. O que ele fez lá embaixo, amém? A Bíblia tem alguns versículos que contam, mas ele fez algo tremendo lá embaixo. Subiu até o céu, mandou do seu Espírito, e agora o Espírito, vós não sois mais escravos, vocês são filhos, o Espírito de Deus. Vocês são livres agora. Vocês podem agora chamar Abba, Pai. Amém? Amém? Livres para chamar Abba, Pai. Livres da opressão do Egito, da pressão de regras, de restrições, de disciplinas, de problemas e tudo mais, para agora, pelo Espírito, chamar Abba, Pai. Mas qual é a função de um pai? Trazer ordem, disciplina, estrutura, regras. Pode isso, não pode isso. Pensa que a saída do Egito na cabeça do povo de Israel era me ver livre de regras, livre de problemas, livre de incomodação, de restrições, de limites. O que eles achavam? Que agora eu sou livre. E aí entra Deus e diz assim, vocês vão comer, antes de sair, tem uma refeição que tem que ser feita.
O cordeiro tem que ser sem defeito. Tem que botar o sangue nas portas. Ah, mas eu não quero, agora eu sou livre. Sangue nas portas para que não morra o primogênito. E tem que ser com folha de sopo, tem que ser com um cordeiro de tantos meses, e tem que ser um cordeiro para cada família. Vocês não podem botar fermento, no pão, é comida levedada. Vocês vão sair daqui e vão fazer assim, assim, assim. O povo diz assim, sim, mas eu estou saindo de um ambiente cheio de regras e restrições e disciplinas e uma estrutura para entrar numa outra. Amém. Esse, para mim, é um dos pontos chaves para nós entendermos o que é liberdade. Amém. A liberdade é para dar ocasião à nossa carne, para a gente fazer o que a gente acha que é certo? Ou é para servir ao Deus vivo? Se nós não fomos capazes de aplicar a nós mesmos restrições e disciplinas, nós vamos ser escravos para sempre. A ideia de que liberdade é uma autorização a tua carne fazer o que sente e dar vazão a tudo. Amém. Essa é uma das confusões que existe quando as pessoas são salvas e entram na igreja e Jesus diz assim, se você quer ser o meu discípulo, você vai ter que abrir mão disso, tomar a tua cruz. Aquele que pecava, não peque mais, você vai ter que controlar a tua língua, não fala mais assim, honra teu pai, ajusta essa tua vida, faz assim, amém. Em tudo dai graças, faz assim, e você diz assim, uou, amém. E o que acontece muitas vezes na nossa vida, é inconscientemente, lá no nosso interior, a gente ainda não entende o que está acontecendo. Porque alguém vendeu a ideia que ser livre, que é uma das coisas que o inimigo faz, e que ele está fazendo hoje em dia, é que ser livre é atender todos os teus apetites que você tem. Eles têm que ser atendidos na hora, do jeito que você quer. E uma das coisas que você percebe em qualquer ambiente de escravidão, ambientes de escravidão, eles operam. Uma das consequências de escravidão, e esse ambiente onde as pessoas não têm regras, elas dependem de outros, porque o que acontece na escravidão? Na escravidão, você faz tudo o que eu te mando e eu te dou um prato de comida para te sustentar, porque eu não posso você tem que estar vivo para me servir. Então, o estado de coisas do mundo é esse. Eu vou manter vocês vivos, mas vocês vão fazer tudo o que eu quero, vocês vão falar o que eu quero, vocês não podem pregar o evangelho, vocês não podem ser livres para fazer isso, vocês não podem criticar ninguém, mas eu garanto a vocês comida, um plano de alimento, amém? Vale isso, porque eu preciso de vocês vivos para fazer o que eu preciso. Esse é o conceito de escravo. Não é verdade? O escravo é bem alimentado pelo seu patrão, porque ele precisa trabalhar para o patrão. Só que o que acontece? Quando você entra num ambiente dessa maneira, onde você perde a tua liberdade de pensar e decidir, e você fica totalmente amarrado, escravo, pensa no Egito. Você não precisa, você perde, a estrutura familiar vai embora. Amém. Porque a função do pai é prover para a família. No momento que tem um governo que provê para você, você não precisa mais de pais. Você não precisa mais maridos, você não precisa mais líderes na tua sociedade. Amém.
Então, um dos movimentos que você consegue entender o que nós estamos vivendo hoje é a ausência de pais, a ausência de líderes, a ausência de maridos. Porque eles, na lógica de Deus, têm um papel fundamental na estruturação do reino de Deus. Então, olha o que acontece. Você sai de ser escravo no Egito, e aí você cai numa outra história, o reino de Deus. Você sai do império das trevas e entra no reino de Deus. E no reino de Deus existe uma estrutura. Então, eu queria ler alguns textos com os irmãos, e Salmo 133, vamos começar por aqui. Salmo 133. Antes de ler Salmo 133, eu queria tentar explicar algumas coisas. Quando nós pregamos certos assuntos que a gente prega, às vezes a situação que a gente se encontra no país é tão anormal e fora de posição, que você pode receber uma mensagem dessa, tipo de condenação. Mas eu não sou, a minha família não está estruturada desse jeito, o meu caso não veio, eu não vim disso, como é que... E, meus irmãos, o ponto não é exatamente porque a gente tem dificuldade de pregar a verdade, mesmo num ambiente fora e desajustado, que nunca se restaura nada. Nós precisamos pegar a verdade do Evangelho que chega a nós e com o que nós temos na mão fazer o melhor. Amém? Nós precisamos fazer o melhor com o que nós temos na mão. E às vezes nós estamos vivendo um ambiente tão ofendido, as pessoas estão tão ofendidas quando você tenta corrigir alguém, e corrigir um assunto, que é que nem assim, eu não sei, um exemplo bem... Amém. A única coisa que eu pensei é que nem você chega num lugar e você percebe que o teu chefe está com o zíper aberto. Amém. E você fica todo constrangido, passar vergonha, né? O que é que está fazendo? Ou você está com um negócio no nariz caindo para fora, você já chegou. Amém. Ou, como dizem, um sustenido no teclado, né? Aí você chega assim, a pessoa toda feliz, e você assim, diz para ele, fala, amém, tá com a... Fala para ele ali, Ou seja, todo mundo fica constrangido, ninguém quer, você não quer falar, mas a pessoa está pagando, está passando uma situação embaraçosa, mas você fica, não quero, imagina, o que é? O que é? Vai cuidar dos teus negócios, né? E nós temos esse ambiente, quando nós vamos pregar o Evangelho, às vezes você fala certos assuntos, olha, o teu zíper está aberto nesse assunto, nessa área. Eu falei, o que é, pastor? Meu Deus. E nós temos uma ação, e não é pastor, às vezes pais e líderes. E, meus irmãos, sabe uma das coisas interessantes? Talvez a função número 1 dos pais é corrigir e ensinar os seus filhos. Essa é a número 1 razão porque existe pais, é para corrigir. É interessante quando você lê o conceito de pais nas Escrituras, você diz... É a única coisa que parece que nós não gostamos, mas pais existem para corrigir seus filhos, para evitar que eles sejam escravos. Os pais que não disciplinam seus filhos, corrigem, põem limites. Você diz assim, não pode fazer isso. Não, e limitam, e põem restrições e limites. Eles estão criando um ambiente para os filhos serem eternos escravos. Eles vão ser escravos ou de outras pessoas ou dos seus próprios apetites. Amém. Pais entram em cena para treinar os filhos. E o que é treinar? É corrigir. Amém. E às vezes a gente tem essa sensação, dos pais. Amém. Sim, mas essa é a minha função. Corrigir, disciplinar, orientar, estruturar, limitar
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, olha o que acontece, você está saindo de um sistema de escravidão, opressor pelas trevas, está sendo transformado para o reino e o governo de Cristo do outro lado. Que é uma coisa que para nós muitas vezes não bate, porque alguém diz assim, liberdade é eu fazer o que eu quero, é o que eu sinto. Então, Salmo 133 diz assim, como é bom que os irmãos vivem em união. Que bênção é. Mas a única maneira de os irmãos viverem em união é se tiverem uma estrutura. É como o óleo precioso, o qual desce pela barba de Arão e vai descendo. Isso é uma das coisas interessantes. Existe uma estrutura no reino, ele desce do governo de Deus. Ele é o centro de todas as coisas, ele vem descendo. E é o sistema de autoridade que Deus estabeleceu. Líderes, pais são autoridade dentro da sua casa. Pais são autoridade. Pais são responsáveis por trazer ordem e disciplina e o governo de Deus na sua família. Muitos pais delegaram para suas esposas. Mas a responsabilidade final é dos pais de instruir seus filhos. Lembra quando tinha a tradição do passado? Eu não sei se vocês são dessa tradição. Que os nossos pais se sentavam na ponta da mesa. Na ponta da mesa. Ele que comanda a oração. Quem é que vai orar? A ordem. Esse é assim que sempre foi feito. Então, a gente começa a perceber que o reino de Deus tem estruturas. O reino de Deus e o governo de Deus têm estruturas de ordem, respeito, autoridade. Diferente da estrutura de um império tirânico das trevas, mas um pai que nos ama e quer treinar os seus filhos a serem herdeiros do reino. Amém? Nós estamos sendo preparados. Porque aqui no final ele diz assim, ele vai descendo, a bênção de Deus, a estrutura da bênção de Deus vai descendo. E ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Nós já estudamos há uns dias atrás a ideia de que Deus quer habitar no nosso meio, mas Ele tem condições. Você vai ter que fazer assim, você vai ter que fazer assado, vai ser um tabernáculo desse jeito. E aí você diz assim, eu quero a bênção de Deus na minha vida, a presença de Deus, Ele nos faz livres. Né? Onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Só que para a bênção de Deus e o Espírito de Deus estar presente, está cheio de regrinhas. Como essas coisas, por isso que eu digo, meus irmãos, muitas vezes as nossas definições de liberdade, nossos conceitos estão desajustados. Então, se você, olha, eu vou ler 2 textos aqui agora em Êxodo. Primeiro em Êxodo 12. Então eu estou falando no contexto da Páscoa. Antes de eles saírem, a última coisa, antes de saírem, olha que interessante. Antes de sair do Egito, foi uma refeição familiar. Eu vou dizer de novo para os irmãos, do jeito que nós estamos vivendo, defende e briga por uma refeição familiar, onde você senta na mesa com teus filhos, você vê o estado das coisas. Amém. Eu dou graças a Deus por um lado, assim, a gente sempre vai tirando nos momentos que a gente vive, nós tivemos momentos difíceis, nos últimos 2 anos, onde as pessoas tolheram as nossas liberdades. E se você olha o que está acontecendo em Xangai, dá uma olhada no que está acontecendo em Xangai. O que estão fazendo com as crianças, o que estão fazendo com a ABC, e em muitos lugares do mundo. Bem, a sensação é que as pessoas não querem largar essa possibilidade de controlar a vida de todo mundo, todos os aspectos. Mas aí o que acontece? Nessa hora, um trabalha aqui, não podia sair, com todo o problema que a gente teve, eu disse, Deus, mais uma oportunidade que tu me deu de conviver um pouquinho mais intensamente com minha família. E testar, olho no olho, se eles estão no caminho de Deus e estão sendo forjados
Amém? Foi dessa maneira que eu orei. Amém? Você sempre acha uma limonada no meio do limão. E eu estava olhando, e para mim é importante a refeição familiar. Mas todo mundo ao redor da mesa. Então você preserva, às vezes não dá, senão vira um hotel a nossa casa, na verdade. Sei que cada um tem a sua lógica. Depois que os filhos casam, vão adiante, muda um pouco. Mas mesmo assim, às vezes você tem assim, não come cada um de pé no banco. Não, senta na mesa, sentar e vão conversar. Nós precisamos preservar certas coisas. Por que eu digo isso, meu irmão? Porque a refeição da família continua valendo, que é a mesa do Senhor que nós tomamos todos domingo. Essa é uma refeição familiar, onde os pais estão olhando e estão ajustando. Lembra como Paulo instruiu a ceia do Senhor? Ele disse, quem tem que comer, come em casa. Mas aqui é uma refeição da família. Aqui é o lugar. Essa é a razão porque tem muitos cansados que dormem, fracos, doentes e uns que até dormem. O que ele está dizendo? É a mesa do Senhor, é o lugar de ajuste, de juízo, para que nós possamos jamais lembrar que nós éramos escravos do mundo, Cristo nos libertou, mas tem uma ordem que precisa ser feita, senão nós vamos ter problemas iguais. Eis a razão. Se você não discerne essa refeição, você vai continuar tendo, sobre outro aspecto, eu era escravo no mundo, agora eu estou aí jogado de um lado para o outro, sem entender o objetivo de Deus com certas coisas. Eis a razão, porque existem isso. E olha o que Paulo diz no final do texto. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros. Ou seja, nós precisamos aprender a desenvolver na nossa vida. No início, os pais dizem assim, não faz isso. Quando a gente amadurece, assim, eu não vou fazer isso, porque eu me auto-restringo. Domínio próprio é um dos valores mais importantes na nossa vida nessa hora. Onde você domina a tua carne e libera o mover do Espírito. O Espírito Santo, eu não ando na carne, mas eu ando no Espírito. Então, o que nós temos em Êxodo? Que a última coisa, antes da saída, da total libertação, teve uma refeição. E aí diz assim, disse o Senhor, Êxodo 12, versículo 1, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, esse mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Ele está dizendo, isso aqui é o mês, esse aqui, a vida de vocês começa aqui. A nossa vida começou no Calvário, meu irmão e minha irmã. Naquela mesa, naquela obra da cruz gloriosa, onde Cristo padeceu, pagou a nossa dívida, nos libertou de todo o jugo do pecado, onde nós andamos, recebemos o perdão, liberamos o perdão, e agora, cheios do Espírito, andamos em novidade de vida. O que Jesus disse? Todas as vezes, lembra de comer sempre essa refeição, porque essa refeição significa que você mantém vivo no teu coração que você era escravo antes e agora, por causa da obra da cruz, você pode viver liberdade. A liberdade só existe por causa de Cristo na nossa vida. Essa é a razão porque você tem que comer essa refeição continuamente e ser lembrado. Cristo é a razão. Em Cristo nós somos livres. Só existe verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Amém. Então, quando Jesus diz, pessoal, essa aqui é a última refeição, antes da obra gloriosa, a última refeição, antes de sair do Egito, antes de eles deixarem o Egito para trás, foi uma instrução de Deus, pega um cordeirinho, olha o que ele disse, falai a toda a congregação, aos 10 desse mês, o dia específico, não é o 11, e não é o 9. Ai, pastor, regras e regras. Regras, são regras, na verdade. Quando Paulo escreve assim, quando nós estivermos tomando assim, espera, não sai comendo, espera. Regras, eu quero comer quando eu quero comer. A gente não percebe, mas quando a gente está na mesa do Senhor, todo mundo espera pelo outro. Mas eu estou com fome. Eu quero comer agora porque eu tenho que sair. Come correndo e sai. Não, espera, nós vamos comer juntos. Esse é o conceito. Por que essas regras? Para treinar os nossos apetites.
para aquilo que Deus está fazendo. Ele quer fazer algo glorioso na nossa vida. Ele quer nos transformar em filhos, em herdeiros do governo dele na terra. Amém? E os nossos apetites têm que ser controlados. Paulo, quando ele escreve em Coríntios, ele diz assim: vocês não comem direto, se vocês estão com fome, comem em casa. Olha o nível que ele está dizendo, come em casa. Mas aqui, respeita a refeição da família e a ordem de Deus, porque isso aqui é sagrado, é a mesa do Senhor. Que Jesus disse, essa aqui é a última refeição, e nós vamos comer depois, tem algo glorioso acontecendo aqui. E nessa refeição do capítulo 12, no dia 10 do mês, ele diz assim: separa cada um cordeiro, segundo a casa dos pais. Essa tradução significa assim: para cada família comandada por um pai. Esse era o conceito de família. Família, na definição bíblica, é uma família comandada por um pai. Ele usa essa expressão. Então, quando nós estamos vivendo no mundo hoje em dia que casamento pode ser, né? Você pode ter 2 mulheres. Você pode dar a descrição que você quiser. Mas você precisa de um homem, pai na casa, para a ordem que Deus estabeleceu. Amém? Um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. E aí depois você vai, você pega só, calcula certinho, olha bem, calcula quantas pessoas vão comer, vê se o cordeiro tem que ser grande, tem que ser pequeno, para não sobrar. Aí ele pega e diz assim: pega uma planta tal. Você não tem essa planta. Você vai arrumar a planta tal, tem que ser isopo. O cordeiro tem que ser imolado no crepúsculo. Ele tem toda uma regra. O sangue tem que botar nos umbrais das portas, mas eu não quero botar nos umbrais das portas. Vai estragar a minha... Eu recém fiz a minha reforma. Você percebe que nós somos assim. Nós não gostamos de ninguém mandar o que nós temos que fazer. Essa é a ideia que nós temos de ser livres. Essa é a ideia que os nossos filhos têm de ser livres. Filhinho, nós vamos agora no supermercado, mamãe vai comprar isso, e nós vamos entrar e nós vamos sair. Aí você chega perto do caixa, onde tem um monte de coisa, ele começa a berrar, porque ele não entende que aquela bala que está ali vai tirar o apetite dela, vai estragar tudo, e ele diz: não come. Só que ele entende que ser livre é que eu quero agora o que eu quero comer, senão eu berro e causo, né, no supermercado. O que vocês acham que nós estamos fazendo hoje? Gente grande, adultos, políticos, jovens, gente da igreja, está fazendo, está esperneando, porque eu quero os meus direitos, ninguém vai dizer o que eu não tenho que fazer. Por quê? Porque nós não estamos treinando as pessoas. E a ideia de liberdade é algo tremendo que tem sido estragado de uma certa forma. Amém? Porque liberdade é uma pessoa, é Cristo. Amém? Cristo em nós é que nos faz livres. Amém? Então você tem regras. Então pensa da seguinte maneira: é o festival de celebrar a nossa libertação com um monte de regras e restrições. Não faz muito sentido. E aí, só para completar esse texto, eu queria ler versículo 24, no capítulo 12. Então, você sabe a história, né? Todo primogênito tem que estar dentro de casa, à meia-noite vai acontecer tal coisa. Pai, eu vou ter um encontro lá com meus amigos, antes da meia-noite eu quero tu em casa. Nossa, o que é? É que deu uma dificuldade lá, eu cheguei 12:30. Ah, tu vai entender. Não, eu não vou entender. Eu falei meia-noite. Porque se você vai entender sempre, ele nunca vai ser forjado a seguir regras. E quando Deus diz meia-noite, esteja debaixo, a morte está passando, a pessoa vai entender. Essa é a função de líderes, de pais.
de autoridade. Você treina alguém. Se você olha bem assim, olha o que o nosso Pai Celeste diz. Se atentamente ouvires a minha voz e fizer exatamente o que eu digo. Por que você vai fazer exatamente o que Deus diz? Porque você sabe que em cumprir exatamente o que Ele diz está a tua liberdade e a tua bênção. Mas nós estamos treinando muitas vezes a humanidade a dizer assim, tudo é meio relativo, né? Se você não sabe seguir uma regra como ela é, no prazo certo, no local certo, você não vai seguir a Cristo desse jeito. Se atentamente levar a sério, porque a Bíblia diz, não saia da vossa boca. A estrutura do reino de Deus em nós tem que nos constranger quando as coisas começam a sair errado. A Bíblia diz em tudo dai graças, por exemplo. Em tudo dai graça. Porque essa é a vontade de Deus. Porque ao você fazer isso, você libera o amor de Deus e o favor de Deus na tua vida. Só que você diz assim, não posso dar graças em tudo, pastor, porque no meu caso isso não existe. Ou seja, nós forjamos pessoas que não seguem regras, que não têm estrutura, que não têm restrições, que não têm limites. Porque ele sente que está errada essa regra. E esse é o ponto, meus irmãos. Ou nós vamos ser escravos de alguém ou dos nossos próprios apetites para o resto da nossa vida, se nós não aprendemos a sermos discipulados e estruturados por pais que Deus coloca na nossa vida. Porque nós vamos viver a nossa vida e tomar decisões em cima dos nossos apetites. Eu não sinto, eu não gostei, eu fiquei chateado, quem é tu? E essas coisas todas. E quando a palavra de Deus diz assim, pais, o princípio da libertação do Egito para entrar numa outra realidade onde a bênção de Deus vai estar presente, ele levanta a figura do pai nessa hora. Famílias comandadas, estruturadas por seus pais. E eu entendo que hoje, do jeito que o mundo está, tem muitas famílias que não estão estruturadas. Amém. Que por razões outras aconteceram, o inimigo fez e aconteceu, as coisas aconteceram, não importa isso. Mas essa é a verdade. O que nós temos que fazer é pegar a nossa situação e entender isso é a verdade. Não nos sentimos condenados e dizer assim, eu tenho que cooperar nessa direção, porque isso é benção para mim. Paulo fala uma coisa interessante em 1 Coríntios 7, ele diz assim, quando você, por alguma razão, casou com... Tem um crente e um não crente numa família, são casados. 1 Coríntios, se não me engano, 7 fala. Ele diz assim, se o não crente, vamos dizer, se o crente se converteu, eles não eram crentes, se converteu, então tem um crente e um não crente na família. Olha o que ele diz. Se o não crente consente em conviver com a tua santidade, porque a implicação é que você vai viver uma vida íntegra agora. Você vai querer fazer o que? Se ele está sentindo, ele diz, não manda ele embora, tipo assim, julgo desigual, manda ele embora. Não manda ele embora. Porque ao você viver a tua vida íntegra nesse contexto, os teus filhos vão ser preservados. Olha a visão que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, os teus filhos vão ser preservados se tu viver numa situação que não é a ideal, mas a tua fidelidade e a integridade vai fazer que os teus filhos sejam santos. Agora, se você abrir mão de tudo, os teus filhos estão perdidos. Então, em qualquer situação que você se encontre, o que Deus está nos falando, nessa estrutura que nós estamos vivendo, é que a maior parte, grande parte de quem nós somos, tem que ser vivida em função da próxima geração. Tem coisas que nós fazemos que nós não estamos nem aí porque ninguém é afetado. Mas quando nós temos filhos e nós temos irmãos, nós temos uma estrutura familiar, o governo de Deus e a estrutura da família da fé, amém? Não importa se você não tem filho, você tem crianças que estão olhando para você na congregação. Amém? E a estrutura familiar continua valendo. Mães, pais, jovens. Amém? Faz sentido isso, meus irmãos? Então, amém.
Então, olha a instrução de Deus. Versículo 24. Guardai esse por estatuto, para vós outros e para vossos filhos para sempre. Então, ele diz assim, ó, vocês vão celebrar a Páscoa todo ano para o bem dos teus filhos. Se você está num casamento estranho, que aconteceu, que deu um caos, mantenha a tua integridade firme para o bem dos teus filhos. E o que ele está dizendo é que um homem santo que vive para Deus tem mais poder de influenciar os filhos do que o não santo. Amém. Graças a Deus. Então, amém. Filhos, netos, todos nós, vale a pena. Amém. Mantenha a tua integridade, a ordem do governo de Deus na tua vida para o bem da geração que está vindo. Ele diz assim, uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Então, pensa assim, você sai lá, mas você tem, todo dia tem que fazer isso. Todo dia você tem que fazer aquilo. Regras, estruturas, ordem, disciplina, correção, limites. Amém. Limites de operação são fundamentais para nós vivermos uma vida, para jamais sermos escravos. Quando os vossos filhos perguntarem que rito é esse, responder, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Todo o domingo, na refeição da família, regularmente, como a palavra de Deus nos instrui, onde você para tudo que está falando e vai sentar na mesa do Senhor. Para que esse rito, meu filho? Um dia, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu por nós. E a razão por que nós temos qualquer coisa na nossa vida, seja recurso, seja bênção, seja favor, seja a própria família que nós temos, e nós temos um futuro eterno, livre de tudo que nós temos, foi porque Jesus, pelo sacrifício da Páscoa, e aí você come o sacrifício da Páscoa, relembra a obra da cruz e diz assim, e se você continuar honrando o Calvário e a vida de Deus e os princípios de Deus e seguindo atentamente os princípios de Deus, você vai andar em liberdade. Então é uma lembrança contínua a nós. Amém? É uma bênção. Amém? É uma bênção. Vamos para Hebreus 12. Como eu disse, nós estamos vivendo hoje no mundo as consequências de um mundo sem restrições, sem ordem, sem disciplina, sem verdades relativas, sem honra à autoridade, sem governo, sem restrições, sem limites, sem mas hoje não existe. E essa é a ideia, você quer criar um mundo onde tudo é relativo, você é intolerante, se você disser não. Amém. Não. Pais estão constrangidos a dizer não, porque por alguma razão tiveram que dizer não, disseram não atrás. Um sistema de escravidão, onde nós somos cuidados por alguém e mandados por alguém, faz com que a figura paterna perca seu valor. Amém. E olha o que Deus diz. Amém. O que importa é o que Deus diz. Hebreus 12. Você fala sobre a obra da cruz, o que Cristo fez, a resistência, o que Ele teve que passar para conquistar a nossa vida. Versículo 4 diz, considerai atentamente aquele que se tornou tamanha oposição. Ele está falando da obra, do que Cristo passou por nós. E aí ele conecta com essa realidade. Ora, na tua luta, na nossa luta contra o pecado, então nós estamos falando que nós estamos brigando, amém? Com alguém que quer roubar, matar, destruir, são coisas que quer impor na nossa vida. Nessa luta contra o pecado, vocês ainda não têm resistido até ao sangue, tipo assim, eu não vou me dobrar diante de Baal, amém? Dessa estátua. Você vai então
E o autor está dizendo assim, você não chegar nesse ponto ainda teve que dizer, eu não vou me dobrar, eu não vou fazer, até o ponto onde a tua vida está em jogo. Então ele está dizendo, seja encorajado pela vida de Jesus. Ele foi até esse ponto, amém? E ele diz assim, estais esquecidos da exortação que como a filhos. E agora você começa a ver essa relação, pais e filhos, pais e filhos. Isso está escrito em Provérbios. Olha o que ele diz. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige aqueles a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Olha o que está dizendo. O conceito de pai na Bíblia, assim, o amor de um pai, ele é marcado, autenticado pela correção que ele está disposto a dar para o seu filho. Esse é o conceito bíblico. Mas eu pensei que pai jogava bola com seus filhos. Isso é tudo é secundário. A função número 1 do pai é corrigir e treinar os filhos no caminho do Senhor. Essa é a função número 1. Número 1. Versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Olha só, nós somos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus? Como filhos, você está abraçando e dizendo, Deus, tu és bem-vindo a corrigir, a disciplinar. Tu és bem-vindo. Pois que filho há que o pai não corrige? Olha, essa é a definição de pai. Se existe um filho, existe um pai, correção tem que existir. Que filho existe que o pai não corrige? Não existe. Então, essa definição bíblica, não existe essa figura de você ter uma estrutura funcionando na ordem divina de pais, e muitas vezes pais espirituais, onde não existe a estrutura, a correção e a disciplina, porque é nesse contexto, nessa ordem, que a bênção de Deus e o favor de Deus está sobre nós. Amém? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado. Amém? Quantos já não foram corrigidos? Eu fui corrigido muitas vezes. Quando já foram corrigidos de Deus diretamente, onde Deus olha assim, Davi é um exemplo nosso. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, qual o castigo que tu quer? Praga para matar todo mundo? Amém. Isso ou isso? Amém. Pensa bem, meu irmão. E Davi não olha a reação de Davi. Eu sou filho, ele é pai, eu fiz uma bubu, né? Fiz uma cacaca. Meu pai vai me corrigir. E ele não ficou ofendido. Davi não ficou ofendido. Ô Deus, te sirvo, qual é que é? Né? Agora eu dei uma deslizadinha. Né? O que Davi disse? Caia eu nas mãos de Deus, porque as misericórdias são grandes. Deus, manda vir, porque eu sei que tudo que tu fazes é para o meu bem. Me corrige. Abraçou a correção. Então ele diz assim, todos nós temos nos tornado participantes dessas correções. Se você não é corrigido, você não é filho. Essa é a descrição. Olha a descrição de filho bíblica. Filho, ele está conectado dentro de uma família quando ele abraça a correção, ele está sujeito à estruturação e à correção de alguém. Impressionante. Amém? Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, e ele está falando agora segundo a carne, ele está falando da correção de Deus, agora pais segundo a carne, que nos corrigiam também. Amém? Nós fomos corrigidos. Eu me lembro. Trago as marcas. Amém? Das correções. Bênção. Provérbios diz, corrige a criança cedo, para que ele não venha envergonhar seus pais. Amém?
E olha só, ele diz, os nossos pais nos corrigiam e nós respeitávamos eles. Ó, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, a Deus. E então viveremos. Pois os nossos pais naturais nos corrigiam por pouco tempo. Amém. Segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes na sua santidade. Toda a disciplina com efeito no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. E aí ele está dizendo assim, por isso, pessoal, não desanimem. Se vocês estão sendo corrigidos em alguma área, se Deus está operando aqui e está lidando com alguma área aqui, não te sinta desanimado. Restabelece, te anima no Senhor. Amém? Deus está operando algo glorioso na tua vida. Amém? Então, filhos, o que ele está sugerindo? Filhos, em algum momento, têm que dizer assim, graças a Deus que eu tenho um pai que me corrige. Biblicamente falando, graças a Deus que eu tenho um pai que está de olho. E ele senta na mesa, na ponta da mesa, onde estão todos os filhos, e ele olha, olho do olho. Algum problema? O que está acontecendo? Alguma coisa? Meus sensores indicam que tem algum problema. Não, não é nada, não é nada. Assim, não. Alguma coisa não está certa? Não, não é nada, está tudo bem. Não, mas precisamos resolver. Porque é a nossa função de manter todos forjados e treinados e que os nossos filhos captem no seu interior de que uma das coisas essenciais para viver uma vida livre e conquistar o que Deus tem é uma vida de disciplinas, uma vida de ordem, uma vida de estruturas, uma capacidade de dizer não, de domínio próprio e tudo mais. Dá trabalho trabalhar, ter um emprego. Quantas pessoas não ficaram num trabalho porque o chefe diz, faz assim, e faz assim, eu sei mais que tu, eu falo. Que o problema nosso muitas vezes não é técnico, é de personalidade e de capacidade de receber uma ordem. Porque nós vamos dizer assim, eu sei mais, eu não recebo ordem de vocês. Então tá. Nós precisamos de uma estrutura de honra e respeito. É ou não é verdade? Para se ter um casamento próximo, precisa de muita disciplina e trabalho. Se nós vamos permitir que os nossos filhos, casa correndo do jeito que está, e você tem que olhar, meus filhos foram treinados na disciplina, na estrutura, na ordem, no domínio próprio, eles foram forjados. Porque vai ter momentos onde a carne deles vai querer chutar tudo, e eles vão dizer assim, não, eu tenho uma aliança, um compromisso, quer eu goste ou não, na alegria ou na tristeza, nós vamos fazer esse casamento acontecer, e é isso que traz casamentos prósperos. Se você casa por impulso, por desejos, por carências, amém. Nós vamos viver eternamente como escravos. E meus irmãos, Deus tem algo, e eu queria que você entendesse uma mensagem de Deus para você. Eu não quero meus filhos escravos. E pais têm que ter um coração quanto aos seus filhos. Eu não quero meus filhos escravos. Seja de alguém ou seja da carne deles. Eu quero meus filhos livres para fazer o que Deus manda. E isso faz com que você ande e faça o que for necessário para instruir, para corrigir, para ajustar, para questionar, para limitar, para forjar. Como a Bíblia diz, dentro da revelação daquilo que você tem de graça de Deus para fazer. Tenha essa versão, eu já
Glória a Deus. Para mim são assuntos importantes, amém. São assuntos estratégicos na vida de uma nação, na vida de uma família, na vida. Amém. Nós estamos lidando com isso. Meu filho, não subestime o valor da disciplina e do treinamento do Senhor. Jamais subestime. Ou fique deprimido quando Ele tem que corrigir você. Não te coloca para baixo quando Ele tem que te chamar a atenção. Porque o treinamento do Senhor para a tua vida é evidência do amor dEle. Essa correção e esse treinamento e esse ajuste que Ele faz, e os nossos filhos precisam entender, é puro amor que você corrige, é a evidência. Abraça plenamente a correção como parte do teu treinamento. Porque o que Deus está fazendo, está fazendo o que qualquer pai de amor e amoroso faz para os seus filhos. Porque quem jamais ouviu de um filho que nunca tenha sido corrigido? Todos nós devemos saudar e receber com gratidão as disciplinas do Senhor como a validação da verdadeira, de uma filiação autêntica que nós temos com Ele. É o fato de Ele. Quer dizer, não. 1 Timóteo 4, eu li de uma versão diferente, atualizada. Segunda Timóteo 4. Mais uns minutinhos para a gente fechar, pode ser? Versículo 16 do capítulo anterior diz: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que nós queremos dos nossos filhos? Que eles sejam habilitados, amém, forjados nas coisas de Deus para eles fazerem o que eles têm que fazer nessa hora. E aí o que ele diz? Conjuro-te então, em função disso, prega a palavra, versículo 2. Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, porque insiste, quer seja oportuno, quer as pessoas queiram ouvir ou não, prega, corrige, olha o que está escrito aqui, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque haverão tempos em que não suportarão a sã doutrina. Nós estamos vivendo esses tempos. E todo mundo é senhor do saber, sabe tudo, critica, amém. E as pessoas têm essa ideia, não, eu não posso criticar meus filhos. Não, ninguém está criticando os filhos, nós estamos corrigindo nossos filhos em amor. Eu não quero falar nada porque de repente ele tem a autonomia dele, ele tem o direito de descobrir as coisas por si. Não, você corrige os teus filhos e ensina o caminho a seguir. Porque se você não corrigir, o inimigo vai botar algum mestre nele, vai corrigir e vai ensinar o caminho que ele deve seguir. É nossa função. E eles, por causa de cobiças, vão se cercar de mestres, de estruturas, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-os a fábulas. Ele diz: ser sóbrio, suporta as aflições e faz o trabalho. Então é interessante, para a gente tentar ir fechando, ao nós educarmos filhos e criarmos filhos, uma das coisas mais importantes é passar essa mensagem para eles, de que a verdadeira liberdade vem de uma vida bem estruturada, disciplinada, com regras, com restrições e disciplina. Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, o teu prazer, esse homem. Olha só, você vê, essa é a lógica e a ordem de Deus.
Você vê Deuteronômio 28. Então guarda isso, meus irmãos. Nós abraçamos a estrutura e o amor de Deus, senão nós vamos para sempre nós vamos ser escravos de alguém. Amém. Graças a Deus, amém, quando nós tomamos a ceia e somos relembrados de novo. Semana passada nós celebramos a Páscoa, que as pessoas às vezes não entendem muito. Mas que bênção, e nós podemos, todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice, nós estamos celebrando que nós somos livres, amém, de toda forma de amar. Eu sou livre, amém, em Cristo Jesus. E eu agora estou livre dessa escravidão que traz morte e destruição para servir a Deus. Então eu honro a obra da cruz, que eu era escravo. Mas se eu continuar honrando a Deus e seguindo a Ele, a minha vida vai ir de fé em fé e de glória em glória. A verdadeira e genuína liberdade é celebrada por uma vida de ordem, estrutura e restrições. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E aí você sai. Então eu queria fechar o nosso encontro, destacar isso. No meio da nossa grande obra de libertação, tem uma refeição familiar que Deus instituiu. Que tem um pai que vai escolher um cordeiro, que vai estruturar a família, segundo a estrutura familiar que Deus estabeleceu. Deus estava restaurando de um monte de escravos, estava estruturando famílias agora. A família se reúne, um cordeiro para cada família, pai senta na mesa de novo, traz a ordem, cada família coordenada por seus pais, e dessa maneira nós vamos começar a obra de restauração. E pai sentado na mesa, seguindo as instruções do cabeça que é Cristo. Nós vamos fazer assim, e você vai fazer assado. Amém. Nós estamos restaurando o governo de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Amém. E aí o que acontece? A Bíblia tem duas coisas que ele fala. Eles saem do Egito e a nuvem vem sobre eles. Amém? Bênção de Deus, a nuvem. Amém? Que vai comandando eles. Quando a nuvem levanta, você levanta. Quando ela para, você para. Quando ela sai, você sai. Mas junto com a nuvem vem Moisés de lambuja, trazendo ordens, os 10 mandamentos, julgando o povo. A nuvem e Moisés é o meu título nessa manhã. Não só a nuvem, que as pessoas querem só a nuvem hoje em dia. E esqueceram do governo de Moisés. Moisés e a nuvem. Pastor, eu sigo a nuvem na minha vida. A nuvem e Moisés. Eu sou livre para seguir a minha vida e seguir a voz do Espírito e a de Moisés, do teu líder e do teu pai. Essa é a maneira como Deus escolheu. Não, nós temos o Espírito, agora nós somos livres. E Moisés. E nossos pais. Isso significa honra para que seja de longa vida e próspero. Então, de alguma maneira, nós entendemos assim, a nuvem agora me guia e Moisés... Não, Moisés subia no monte, Moisés trazia a ordem, Moisés recebeu as instruções, Moisés julgava o povo e tinha um sacerdote fazendo a ordem e dizia assim, não é todo mundo que entra, um cordeiro entra, Arão vai entrar, é a tribo sacerdotal que vai entrar, os levitas vão fazer isso, a tribo dessa vai fazer aquilo, ordem no campo, sob o governo. Toda a estrutura do reino de Deus implica governo de pessoas. Deus estabeleceu apóstolos, profetas, pastores e mestres para botar ordem e funcionamento do corpo de Cristo. Mas o Espírito Santo e o Espírito Santo junto. Amém? Amém? Essa é a realidade. Qual é a figura? E meus irmãos, sabe o que nós vemos? E eu estou querendo ajudar os irmãos, que quando nossos filhos questionam a ordem dos pais, eles dizem assim, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus, sim, mas eu tenho a autoridade de Deus de julgar e governar essa casa. E sabe o que os pais têm feito? Eles têm sucumbido à espiritualidade, da falsa liberdade que as pessoas têm estabelecido. Porque nós continuamos vivendo
Porque a Bíblia diz, se você seguir os apetites da tua carne, você vai lidar para a morte. Amém. Qual é o benefício disso? Amém. Então, Moisés e a nuvem. Amém. 1 Coríntios 10. Onde está esse texto? 1 Coríntios 10, para nós completarmos. E a nuvem, pastor? A nuvem, graças a Deus, está ali. Então, quantas vezes, uma instrução simples para você que está educando filhos, e os teus filhos dizem assim, Deus falou comigo e me dirigiu para fazer uma coisa. E você, como autoridade mais experiente, entende que o que ele está falando é antibíblico, você pode entrar em cena. Não, meu filho. Você está aprendendo a ouvir a voz de Deus, mas esse é um princípio, é o governo de Deus e é assim que funciona. E você ajuda ele a andar no Espírito. Você treina ele. Amém. Você não se intimida. Primeira Coríntios 10 diz assim: irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, foram batizados. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Tinha o dedo de Moisés naquela operação. Então você tem a nuvem, você tem a figura do batismo e tem um governo de Deus, a figura de Moisés. Todos passaram pela nuvem, pelo mar e pelo governo de Deus na terra, que Deus escolheu. Ao ponto de que Arão e Miriam questionaram o governo de Moisés e Deus disse, lepra em vocês. Tá, mas e a nuvem? Eu também sinto. Você percebe que o governo, a vida espiritual que nós estamos vivendo, o inimigo tem feito uma salada em nome de algo espiritual, porque as pessoas não querem mais estar debaixo de governos. Porque elas entendem que no momento que você se converte, é uma licença para você fazer o que quer e dar o nome, eu sou guiado pelo Espírito. E quantas coisas, meus irmãos, nós erramos, porque nós dizemos assim, não. Os pais são extremamente espirituais, e é interessante como a gente dá um valor mais espiritual a uma nuvem do que a figura de Moisés subindo no monte, com o rosto todo brilhando e trazendo os 10 mandamentos. Amém. Os pais, sacerdotes e reis dentro de casa, eles querem a nuvem circulando na sua casa, mas eles vão entrar em cena e dizer, amém. Porque quando nossos filhos saírem de casa, eles, se não forem forjados nessa estrutura, eles vão ser escravos, perpetuando escravidão e vão gerar escravos. É isso que vai acontecer. Então, não é uma questão, essa é a lógica que o mundo está oferecendo. Em nome da liberdade, nós estamos perpetuando a escravidão. E na mesa do Senhor, nós somos relembrados. E eu quis fechar com a mesa do Senhor. Então, guarda isso, meu irmão. Uma das lições importantes da Páscoa é que a celebração da nossa libertação, gloriosa do que aconteceu nessa semana na obra da cruz, ela vem cheia de restrições, de regras. Amém. Tira a sandália dos teus pés, te arrepende, não peques mais, perdoa, anda, tem um monte de regras que Deus nos deu. Amém? Número 1, lição que nós podemos dar aos nossos filhos, eles têm que aprender a, se ninguém estiver olhando, impor as próprias restrições com o temor de Deus. Essa é a lição número 1, domínio próprio, onde ele diz assim, eu faço porque eu entendo que se eu não fizer, eu vou ser um escravo para sempre. Amém? Você pode ser escravo financeiro, escravo emocional, escravo... Você pode ser escravo da esposa que você vai casar. Simples. Você pode ser escravo do teu cônjuge, escravo dos teus filhos, escravo do sistema, escravo do governo, escravo de vício, escravo da tua carne, escravo de tudo. Amém? Por isso, meus irmãos, é importante que nessa época a gente se lembre, Senhor, a mensagem também tem que ser vista. É o seguinte, Senhor, eu tenho áreas que eu estou amarrado. Eu queria ser liberto. Amém? Eu vou ser livre.
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amém? Então eu oro também, que ao nós finalizarmos, nós estamos nessa época celebrando a Páscoa, tomando a ceia. Amém? Olha para aquelas coisas que você acha que está sendo escravo. Amém? Relacionamentos, áreas, vícios, área de saúde, situações que você está sem o controle. É como se você é obrigado a fazer. Deus quer te libertar. Deus quer te libertar, meu irmão. Deus quer libertar a igreja. Amém? Dentro dessa figura central da Páscoa e da celebração da mesa do Senhor, essa libertação está a figura de um pai e de um marido que hoje está sendo, amém, estragado na sociedade. A figura de um pai e a figura de um marido. Amém. Da mesma forma que na igreja, amém, Deus tem levantado líderes, autoridades, pais que têm uma função, muitas vezes, número 1, de corrigir, exortar e dizer não. De uma certa forma, grande parte da população tem procurado uma nuvem para seguir e tem esquecido de Moisés. Amém. É a nuvem e o Moisés. É os dois. Amém. E a terceira coisa que nós estamos falando, tem uma refeição no meio disso. Então nós vamos, nessa manhã, para concluir nossos trabalhos, nós vamos participar dessa refeição. Essa refeição, amém, é uma bênção. Amém. Eu entendo o conceito quando a pessoa diz, eu peguei lá e tomei a ceia porque eu não pude fazer. Excepcionalmente a gente entende, mas a mesa do Senhor é a mesa na igreja, na figura de líderes, pais espirituais, para que traga a ordem e governo, cura, restauração e bênção. Amém? Essa é a mesa do Senhor. Amém? E a gente tem banalizado tantas coisas. Não, eu tomo um suco e um pãozinho em casa antes de ir para o trabalho que resolve. Não, não resolve. É a refeição da família. Amém? Onde os pais estão ministrando, onde a ordem de Deus está descendo e ali ordena bênção e vida para sempre. Então, nessa manhã, amém. Como eu disse para os irmãos, forte no meu coração, eu precisava liberar essa palavra no ar. Porque nós estamos vivendo exatamente o oposto disso. No meio da igreja, na sociedade, no mundo todo. Amém? E nós não estamos percebendo que o inimigo está escravizando um após o outro. E Deus diz assim, a liberdade foi que eu te conquistei. Amém? Resiste. Amém. Firmes na fé. Que tem coisas gloriosas acontecendo. E eu, amém, oro e abençoo e fortaleço a tua vida. Amém. Nessa hora. Nós somos defensores da liberdade de Deus na terra. Amém. Mas tem custos. Custos. E que nossos filhos sejam uma bênção. Amém. Nossos filhos sejam uma bênção.